Olá, me chamo Daniel Silva e nessa apresentação estarei falando sobre Op Art, um movimento artístico que tem por objetivo transmitir uma sensação ilusória de movimentos a obras e imagens. Este trabalho foi desenvolvido para a disciplina de Direção de Arte para Multimídia na Universidade Federal do Ceará. Bem, a Op Art, em sua tradução literal para o português, que é arte óptica, foi um movimento que surgiu no início da década de 60, nos Estados Unidos. Seu objetivo era produzir um recurso visual que distorcesse a visão humana, dependendo do ângulo e formas diferentes em que a imagem fosse vista. Ao falar de seu contexto histórico, a expressão optical art foi vista pela primeira vez em 1964, na revista Time. Porém, ela ficou mais conhecida devido ao grande sucesso da exposição artística The Responsive Eye, que aconteceu em 1965. O movimento trazia a ideia de menos expressão e mais visualização. Isso devido às suas características, que eram, dentre elas as principais, tridimensionalidade, movimento e contraste de cores e estilo abstrato. Tais características podem ser observadas na obra de Victor Vasarely, intitulada de A Zebra, de 1938. Victor Vasarely é considerado o pai da Op Art, por ser o pioneiro deste movimento antes mesmo dele fazer sucesso na década de 60. A zebra, representada por listas diagonais, sugere uma imagem tridimensional do animal, que é uma característica importante desse movimento. Mas, para causar esses efeitos tridimensionais, as obras da Op Art são embasadas em alguns aspectos muito importantes, que são matemática, planejamento e habilidade técnica. Assim, a Op Art baseia-se em duas técnicas específicas, que são perspectivas e justaposição cuidadosa da cor. Para a ilusão óptica ser eficaz, é preciso que as cores sejam de alto contraste ou complementares. Geralmente, os artistas usam apenas duas cores, na maioria dos casos, preto e branco, e em forma e linhas bem definidas, como exemplificado nesta obra de Bridget Riley. Já sabemos então que o objetivo aqui é explorar infinitas possibilidades de ver o mundo através da Op Art. Mas um fato importante sobre este movimento é que ele não tem como característica representar a realidade. Não há a necessidade de expressar o que é concreto. Por isso, ele era considerado uma variante do abstracionismo. Podemos dizer que esse movimento se tornou um fascínio para o público daquela época e, como consequência, começou-se a ser difundido em diversas esferas sociais e artísticas, como na moda, na publicidade impressa, artes de álbuns, estampas de roupas, e foram se modificando até o fim do movimento. Mas não parar aí não. Apesar da Op Art ter sido um movimento artístico com um pequeno período de sucesso após o seu auge nos anos 60, que durou aproximadamente 3 anos, ainda hoje é possível ver referências de seus conceitos, seja nas artes visuais, na arquitetura ou na publicidade. Como tudo nesse mundo está sujeito a mudanças, a Op Art não ficou de fora. Existem muitas releituras desse movimento na internet, no design, nas produções cinematográficas, ou seja, uma infinidade de manejos dessa arte. Mas o que todo mundo na internet queria saber no Brasil em 2015 era: qual a cor do vestido? Azul e preto ou seria branco e dourado? Sim, é interessante pensar como no cotidiano isso se aplica de forma tão natural. Nesse caso específico, o viés cromático contou muito, pois depende da quantidade de luz que o olho recebe. Assim, muita gente entrou em discordância ao decidir as cores do vestido, que no caso eram preto e azul. Se pensarmos dessa forma, a realidade retrata a Op Art e não vice-versa, em alguns casos. Isso é, claro, uma opinião em particular. Mas se nossos olhos são as principais ferramentas para fazer valer essa arte, então uma hora ou outra ela pode aparecer naturalmente. Ainda assim, é preciso se atentar que a Op Art quer mostrar o quanto o olho humano pode modificar uma obra, pode trazer movimentos a figuras geométricas. Isso foi e ainda é o que se trata desse movimento artístico. A sua releitura, então, pode se dar por diferentes vertentes, ferramentas e idealizações, como, por exemplo, o design. A ideia para o protótipo é inspirada em artistas vanguardas do movimento. Então decidiu usar uma vertente monocromática para a peça, utilizando cartolina preta e branca. A ideia é construir um cone onde as duas cores se alternem e dê uma ilusão de profundidade e movimento.
Então comecei cortando traços finos em preto para sobrepor o branco em espaços iguais. Já a cartolina branca foi cortada em triângulos de forma que eu pudesse sobrepor os traços pretos alternando. Logo após isso, foi utilizada uma fita durex para juntar todas as partes e assim formar o cone. E o resultado foi este. Mas afinal, qual o intuito e a mensagem que a Op Art pretende passar às pessoas que estão analisando a obra e tentam entender o artista? O que ela instiga? Qual o ponto principal buscado no olhar e em suas vertentes? Para um movimento como este, a resposta pode ser bem simples de se encontrar. Percepção. A Op Art busca uma análise da nossa percepção. Ela tem o poder de nos envolver e, a partir disso, explorar as infinitas possibilidades de mudança da imagem. Ela necessita da nossa visão sobre ela, porque sem o nosso olhar, a obra não se converte em tridimensional. No mais, é interessante saber o quanto esta arte ainda pode ser usada como referência nos tempos atuais e o impacto que este movimento artístico ainda pode causar. Quero agradecer pela oportunidade e atenção de colegas e professores por apresentar esse trabalho.